Recebo agora para fechar com chave de ouro aqui essa edição do 11 News, o meu querido Paulo Amarante. Cada dia eu vou dizer um trechinho da tua biografia aqui, viu, Amarante? Olha só, ele, dentre tantas coisas, né, referência em pesquisa em saúde mental no Brasil, é membro do grupo de trabalho em saúde mental da Abrasco, da qual foi vice-presidente também, professor pesquisador titular, ex-coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, o LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, que a gente admira tanto, a Fiocruz. Paulo Amarante, o capitalismo, o ultraliberalismo acaba com o meio ambiente, acaba com a saúde mental, acaba com tudo, né? Não sobra nada. Tudo bom? Peraí. Tá sem som. Não sei por quê, porque tá ligado o seu microfone aqui. Faltou alguma coisa. Faz o seguinte, Paulo, sai e entra de novo, que daí vai regularizar. Aí, vamos lá, vamos esperar o Paulo Amarante aqui. Que coisa, né? Que programa gostoso que tá hoje, né, gente? Trabalho de documentário que está sendo feito ali, e a resistência também desses advogados, né, a Thalita Camargo e o Pedro Lazzarini. Amarante, continua sem som. Agora fez um barulho. Ativa aí o microfone para gente. Fez um barulhinho agora. Agora desativou. Agora sim, querido. Agora sim, que bom. Agora sim. Não, porque estava ligado, eu estava te ouvindo perfeitamente. Talvez tenha sido o problema de Osmar. Você sabe o que é Osmar? Não. Não? Osmar Contato. Osmar Contato. Osmar Contato. Deve ser essas coisas da tecnologia, né? Às vezes dá tilt. Antigamente falava tilt. A gente tem que sair e entrar, né, novamente. É a grande solução. É aquela coisa, tudo se resolve se você sair e entrar. Que bom que fosse se a vida fosse assim, né? Ô, Amarante, eu tinha proposto para você falar um pouco dessa coisa, quer dizer, a gente, sempre que você vem aqui, você é um crítico contumaz da hipermedicalização, e a gente está falando de meio ambiente, quer dizer, o capitalismo estraga com tudo, né? Inclusive com a saúde mental das pessoas. Exatamente. Eu critico não apenas a hipermedicalização, que muitas das vezes é só entendida como uso excessivo e irracional de medicamento, mas é a transformação das dimensões da vida em um discurso, uma racionalidade exclusivamente médica, né? Pela medicina ocidental, etc., dita científica, que vai acabando com outras visões de mundo, né? Quantas pessoas aí ligadas aos povos originários, a natureza, tem falado da destruição da natureza e a gente não dá muito valor, porque também em relação à saúde, né? Porque o chazinho da vovó não tem mais valor, então as pessoas não entendem o quanto que é importante a manutenção de saberes, que não são só tradições, o senso comum, não, são saberes tradicionais. Então, a questão é que a medicina está tomando o lugar de toda a explicação da vida. As pessoas não andam mais porque é bom, é gostoso andar aí na praia, andam porque tem que aumentar o colesterol bom, diminuir o ruim, etc. Isso tudo parece pouco, mas é que você vai perdendo o sentido de certas possibilidades, certas dimensões, certos prazeres da vida. Isso é a medicalização. A outra coisa é transformar em patologia. Então, a gente hoje tem algumas discussões muito claras de como a indústria farmacêutica, por exemplo, associada a determinados segmentos da psiquiatria, ela produz forma de comportamento patológico. Ela transforma, ela faz com os pais entenderem que os filhos não estão passando por uma fase do desenvolvimento, que as pessoas não estão passando por uma fase também de crise, etc. Mas sim, tudo isso vai virando patologia.
isso implica em medicação. E essa questão que você falou do capitalismo, né? O capitalismo, o neoliberalismo, principalmente, foi abocanhando tudo com a sua avareza, o meio ambiente, a vida das pessoas, e transformando tudo em doença. Mas está chegando a um certo limite, um esgotamento disso. Da mesma forma que foi dito aqui sobre a questão da natureza, né? Os recursos, as formas de pensar a natureza, também nesse sentido o capitalismo, o neoliberalismo, que vai retirando as pessoas de certas possibilidades de defesa da vida, as políticas públicas, as políticas de bem-estar social, e estão cada vez mais entregues à sorte. Por outro lado, o capitalismo não produziu alternativas à concreta vida dessas pessoas. A diminuição do trabalho, a diminuição do emprego, a diminuição das possibilidades de renda, está aumentando uma massa, né, de pessoas que estão aí entregues a esse... A deriva, né? A deriva, exatamente. Eu quero conectar essa questão do ultraliberalismo com a questão da saúde mental, porque eles esmagam, o capitalismo esmaga até o pensamento, né, Paulo? Porque a gente vê a dificuldade, né, de se entender, por exemplo, que o planeta não está aguentando esse volume de produção e tudo mais. E no campo da saúde mental, evidentemente, também, né? É uma coisa terrível, porque dificulta até a busca de soluções. Como é que você vê esse fenômeno? Porque, assim, o Luiz Nassif, jornalista, ele diz o seguinte: o senhor crise é o grande elemento que faz a gente, né, superar desafios, né? Porque ele obriga você a pensar. Mas será que dessa vez nós estamos pensando para superar? Então, eu acho que não, porque hoje, com as bolhas da informática, dos grupos, etc., das fake news, as pessoas não estão mais desenvolvendo o pensamento crítico, o que é fundamental na história da humanidade. Você refletir, pensar, né, criar questões, ultrapassar crises. Hoje nós estamos intolerantes à crise. Ninguém quer ter uma crise, mesmo quando perde uma pessoa querida, mesmo quando é desempregado, mesmo quando tem uma desilusão. As pessoas não querem superar a crise, porque a própria expressão da crise, né, essa questão que o senhor falou, que o Nassif fala, é você poder entendê-la e superá-la. E você sair melhor da crise. A crise é um ponto de mutação, como o Friedrich Kafka, né? É um ponto de mutação, onde os seus padrões, o seu estado de conforto é colocado em discussão, você sofre, mas você supera. E o sofrimento, ele é necessário para que você tenha... Então, as pessoas não querem mais sofrer. Por esse motivo, todos querem tomar antidepressivos, querem tomar Rivotril, querem tomar medicamentos que melhorem a felicidade, querem melhorar o desempenho sexual, né? Por medicamento, e não por relações humanas, que, de repente, a questão das atividades sexuais, do desempenho, estão ligadas também a problemas de afeto, de relações. Tudo é resolvido assim, né? Não mais com mudanças de comportamento e de conduta. E esse é um grande problema, porque nós estamos aumentando a quantidade de pessoas infelizes, insatisfeitas, buscando ajuda profissional, né? Os colegas meus me criticam muito, porque eu critico esse aumento de demanda como se fosse, para nós é bom. Entendendo? É bom para o dentista que mais pessoas tenham cáries, não tenham saúde oral, não tenham prevenção de problemas. Não, eu acho o contrário. Eu acho que a gente tem que defender a vida, tem que defender a saúde mental enquanto qualidade de vida, dignidade, possibilidade de crescimento. Né? E aliás, esse é o problema. É o debate que se deu agora com essa crise no STF. Eu estou aproveitando hoje para, como é que se diz, fazer algumas... Estou pensando no jazz aqui, né? Porque eu gosto muito de jazz. Você vai fazendo variações, né, temáticas. No caso, Paulo Amarante, especialista em saúde mental, mas justamente por isso que eu quero ouvi-lo sobre política também, né? Política não necessariamente voltada para a saúde mental. Por exemplo, fazer as metáforas e os paralelos. O Senado votou um projeto, uma PEC, que deu uma crise danada ali junto com ao STF,
e que coibia as decisões monocráticas, né, do STF. Você deve ter acompanhado isso. E aí mexe também com essa dimensão egocêntrica do STF, que não gosta de se ver perdendo um poder, machuca e fere digamos, essa tripartição de poder de uma democracia como a brasileira, e assim você vai gerando tensões. Quer dizer, é uma situação também muito, enfim, específica, né? Complicada para a gente superar. Sobre isso, você pode dizer alguma coisa para a gente, no sentido de... Eu entendo fundamentalmente assim, que nós estamos com dificuldades de negociar, de construir coletivamente, que os três poderes não são para ser enfrentados um ao outro, se enfrentarem, mas sim para construírem caminhos que possam ser caminhos de consenso. Então, nós estamos num momento em que o inimigo, o adversário, ele não é tolerado. Nós não toleramos a diferença, o pensamento. Então, nós vamos ficar nesses embates permanentemente entre o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Eu, particularmente, acho que o executivo está um pouco à mercê, fundamentalmente, do legislativo, né? Nós não temos um projeto de Estado feito pelo atual governo. Eu que, né, votei, trabalhei para a eleição do nosso atual presidente, sinto, seja na questão do meio ambiente, temos lá a Marina, seja na questão da saúde, temos lá a Anísia, mas nós não temos uma política de Estado definida sobre como retomar, por exemplo, o SUS, né? Como retomar a democracia. Então, essas questões, elas têm que ser trabalhadas. A nossa grande expectativa é que o nosso grande presidente, com a sua experiência, com a sua trajetória, com a sua história, possa construir um processo de reconstrução nacional, de refundação de uma democracia, de um Estado de Direito. Isso é importante, negociar, aproximar os poderes, não colocá-los em enfrentamento. E ele é um negociador, assim, está no DNA dele, né? Ele realmente não tem preconceito, conversa com todos os segmentos da sociedade. Agora, eu queria saber, Amarante, o que está faltando para o SUS, né, nesse momento? A retomada, você falou na retomada do SUS. A gente sabe que a Anísia chegou com muita força ali no Ministério da Saúde, as políticas voltaram, o Zé Gotinha voltou, enfim, a vacinação, que o Brasil era uma referência internacional, né, que foi degradada aí por governos golpistas e, né, fascistas, enfim, está voltando, e não vai ser fácil voltar à cultura da vacinação no Brasil, né, porque o negacionismo provocou um grande estrago nessa questão. Mas o que está faltando? Qual é o ponto do SUS nesse momento para você? O que falta no SUS é a alma do SUS. Alma. O SUS foi escrito, o documento que criou o SUS, criado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, já falei uma vez isso, não sei se é aqui, mas por Davi Capistrano, por Sérgio Arouca, esse documento chamava A Questão Democrática na Área da Saúde. Saúde é democracia, não só de participação, de construção coletiva, mas de democracia econômica, de direitos, né? Acesso à educação, à moradia, a transporte, a qualidade de vida. O SUS foi um projeto, na prática, de organização do sistema de saúde, mas tinha como base a defesa da vida. Para isso, algumas questões foram fundamentais, por isso o SUS é referência para o SUS e para outras políticas. Uma delas é a construção social da política com a participação social. Nós vamos ter semana que vem praticamente a 5ª Conferência Nacional de Saúde, mas nós temos visto isso. É um momento de congresso, né? As pessoas vão, o Estado, o governo ouve, mas é como construir uma política permanentemente pensada, né, e edificada com a sociedade. Os conselhos de saúde viraram peças ilustrativas, os conselhos municipais, estaduais. O Conselho Nacional não, ainda tem uma resistência, teve uma luta fundamental nesse período aí, desses últimos anos que tivemos de retrocesso, foi fundamental. Mas é importante, exatamente por isso, retomar. Uma questão da participação. A outra, a construção, Gustavo, eu acho, Conde, que uma das questões fundamentais que nós sempre lutamos, o Arouca falava isso,
O SUS tem que ter uma carreira de Estado do profissional de saúde. Assim como você tem carreira de promotor, de delegado, de outros, carreira de Estado. O SUS não pode terceirizar os serviços, privatizar a rede, e praticamente no Brasil inteiro, hoje o SUS está privatizado em termos de serviço e terceirizado em termos de pessoal, precarizado. Pessoas profissionais pagos de maneira inadequada e que não podem se dedicar ao espírito do SUS. Quando você fala em saúde da família e reforma psiquiátrica, o SUS não é um local onde você vai tratar de doença. Você deveria estar na cidade, na comunidade, no território, construindo política de saúde. Essa é a grande questão para mim do SUS. Fantástico, nunca foi tão bem explicado. Quer dizer, a alma do SUS. O que é a alma do SUS? Primeiro, você está pontuando que os congressos, né, os encontros, né, conferências, né, e também uma carreira dentro do SUS, né? E isso nunca foi feito, né? Como você tem uma carreira no Ministério Público, né? Quer dizer, você vai, presta concurso, entra e aí você tem uma instituição muito mais consolidada. Será que isso é um projeto de lei, né? Isso é um projeto de lei que precisa ser aprovado. Exato. Seria uma decisão de um projeto de lei, uma decisão de Estado de criar uma carreira de Estado de saúde, assim como eu penso de educação, de áreas que são básicas. Né? Porque como a saúde tem a ver com a falta de política de educação? Falando agora, só para esse tema que está aí na pauta, né, do prefeito do Rio, que quer retomar as internações compulsórias, população de rua, é como se o problema daquelas pessoas, Conde, fosse uso de substâncias, uso de drogas, né, usando a expressão popular. E não que elas são pessoas desfiliadas, abandonadas pelas políticas públicas. Eu sempre falei, você vai lá e olha nessas ditas cracolândias, essa cena de uso, as pessoas são pessoas desdentadas, são pessoas totalmente, em grande parte, analfabetas ou pouco alfabetizadas. Então, não é uma questão de que a droga que transformou as pessoas em usuários, entendeu? Dependentes. É uma série de condições. São moradores de rua que acabam caindo nessa prática, porque, enfim, eles não têm acesso a nada, né? Também tem isso. Como também. sempre beberam aquelas garrafinhas de cachaça que custavam R$1, né? Pedintes, falta de políticas públicas para os determinados segmentos sociais. Amarante, eu quero falar da questão do Rio de Janeiro. A gente está aqui no momento final. Deixa eu trazer antes o comentário do Fernando Baes, senão não vai dar tempo. Ele diz: só existe uma recicladora de painéis solares, primeira geração, na costa oeste dos Estados Unidos. É deficitária financeiramente. As guerras Ucrânia e Gaza são por energia. A gente estava falando aqui muito, quer dizer, um assunto está interligado no outro, né? A violência contra os indígenas, a gente abriu hoje o nosso 11 News com esse tema. Depois, né, esse mundo em fúria, a questão ecológica, de aquecimento global, e agora a gente vem para a saúde mental. Obrigado, Fernando Baes. É incrível que o SUS, mesmo com essa terceirização, sempre foi assim, ô Amarante, porque é incrível que ele tenha funcionado tão bem, né, ainda, por exemplo, na pandemia, né? Foi super importante. Exatamente. O SUS é um caso reconhecido, admirado no mundo inteiro, porque pelo trabalho político, da história, da construção dessa política do SUS, da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária, o Brasil criou um movimento social na área de saúde que é dedicado à causa da saúde. Não são profissionais que estão preocupados fundamentalmente com o seu consultório, com a sua clínica. O Brasil tem um quadro político dedicado à saúde, como nenhum outro país tem. Isso qualquer observador internacional, professor que vem aqui, reconhece. Então, nós conseguimos, em várias áreas, na vigilância sanitária, na política de vacinação, na reforma. Uma pequena oscilação aqui no sinal do Paulo Amarante pode ter sido... Nós estamos começando a ver uma reversão cada vez mais com a ideia da lei de responsabilidade fiscal. Não se contrata profissionais como quadro, se terceiriza, financiando empresas que intermediam
essa é a execução da política de saúde, e que considero que a política de saúde é tratamento de doença. Então, a articulação com o território, com a sociedade, o estímulo a outras políticas públicas dentro da cidade, no território, no Estado como um todo, não acontece porque as pessoas são pagas por produtividade dentro do atendimento. Amarante, para terminar, explica o que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa iniciativa que você mencionou aqui do Eduardo Paes, iniciativa, enfim, acho que ele já até recuou, né? De querer internar compulsoriamente, né, os usuários, os dependentes químicos aí que circulam pela cidade. Essa é uma política que volta e meia reaparece, né? Apareceu lá na tal Cracolândia de São Paulo, entendendo? Então, o que você faz com essa população? Que é fundamentalmente, como eu cito, uma população de miseráveis, né? Que são fruto dessa política que está falando, neoliberal, de desemprego, etc., etc., estão por aí e não são acolhidos, não tem instituições de acolhimento, não tem trabalho, não tem proposta para essas pessoas. Qual a proposta para elas? Elas estão um pouco entregues ao que se chama agora a necropolítica, a determinadas invasões de comunidade, de áreas dessa, né, que agridem essas pessoas, assassinam essas pessoas, e outra a essas internações compulsórias, fundamentalmente para atender às pressões da bancada evangélica e da bancada religiosa em geral, ligada às comunidades terapêuticas, que são instituições que estão assumindo esse papel de gerir uma massa populacional para a qual o Estado não tem outra solução, recebendo grandes recursos, né? Então, nós não podemos contratar um profissional de saúde para trabalhar no SUS, mas podemos pagar de 117 milhões à comunidade terapêutica. Então, essa política está dentro desse movimento. Não tem o que fazer com essas pessoas, a não ser colocá-las, inclusive, a justificativa para manter certas instituições manicomiais, de comunidade terapêutica, entre aspas, é exatamente que eu tenho essa população. Então, vira um ciclo vicioso. Paulo Amarante, agora a gente está terminando o nosso 11 News. Paulo Amarante vai para uma banca agora. Sucesso para você ali, bom trabalho. A gente agradece a presença de todos vocês aqui no 11 News. Continuem com a nossa programação, com o nosso jornalismo. Semana que vem a gente vai falar de soluções para essa questão aí dos usuários, dos dependentes químicos espalhados pelas ruas do Brasil. Muita coisa para a gente dizer sobre isso aqui. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Paulo Amarante. E até amanhã. Obrigado, Conde. Até a próxima.